Então o que acontece? Eu tenho um solvente, uma matriz aquosa. A matriz aquosa, a água vai passar pela coluna, contendo o adsorvente C8, C18 ou qualquer outro. Esse adsorvente ele vai ser propício a interagir mais com os compostos mais apolares, menos polares, absorvendo esses compostos e pré-concentrando eles. Depois o que eu faço? Eu faço uma extração. Posso fazer uma extração de todos os compostos com um certo solvente, ou eu posso fazer uma extração fracionada de acordo com a polaridade. Então eu tenho uma forma de pré-concentrar o meu analito. Isso é bem importante do ponto de vista que eu tenho muitas vezes uma matriz bastante complexa e a extração com solvente orgânico acaba sendo danosa ao meio ambiente. Outro tipo de extração que existe é a extração de troca iônica. Ela é muito utilizada nos deionizadores. O que acontece? Eu tenho um suporte sólido, aqui no caso de troca catiônica, é um sulfonato. O metal que estava na solução aquosa, ele troca com o H+, então ele libera H+. A interação entre o metal, principalmente com cargas 2+, 3+, é muito forte com a resina. Ele fica absorvido o metal e libera o H+ para o meio, tá? Essa troca iônica ela é bastante empregada do ponto de vista de ionizadores e é usada também para quantificação de metais de acordo com a corrente elétrica gerada. A passagem do metal ele acaba induzindo a liberação de H+, e altera a corrente elétrica, fazendo com que eu tenha a geração de um sinal. Corrente elétrica, desculpe, não. Altera a condutividade da solução, e essa condutividade então é medida, identificado o analito. Então existem vários tipos de resinas catiônicas, trocadoras de metais. Normalmente são grupamentos sulfonatos e grupamentos ácidos, e já as de catiônicas são normalmente sais quaternários de amônio. As aniônicas, desculpe. Então a solução as aniônicas e as catiônicas. Tá? Essa troca iônica, como eu falei, quanto maior a carga dos íons, mais absorvidos eles vão ficar. Então é muito usado para o tratamento de água doméstico e principalmente em laboratório, para deionização de água. O metal ele absorve para regenerar, então é colocado sódio, libera o metal e aí eu tenho uma regeneração. Isso aqui no uso doméstico, água com sal, sal absorve e libera. Então agora entrando na cromatografia de modo geral. A definição anteriormente dada da cromatografia é a separação de compostos de acordo com suas colorações, tá? A definição usual agora é dada como sendo uma separação por métodos físico-químicos, onde existe uma interação entre o analito com a fase estacionária e a fase móvel. A fase estacionária normalmente está associada ao material componente da sílica ou da resina, e a fase móvel é o eluente, no caso solventes orgânicos ou solventes polares e apolares, no caso, de modo geral, solventes líquidos, ou também há solventes gasosos, como é o caso da cromatografia gasosa. Então, entre a fase estacionária, eu tenho a fase estacionária sólida, que eu posso considerar, então, por exemplo, a sílica. E a fase móvel pode ser um gás ou um líquido, tá? Então, a cromatografia, eu tenho uma fase sólida ou um líquido absorvido no sólido. Então, tem vários tipos de fase sólida. E a fase móvel, então, está associada principalmente a gases ou líquidos. A cromatografia, então, é definida como sendo a cromatografia gasosa, quando a fase móvel é um gás, e cromatografia líquida, quando a fase móvel são solventes líquidos. Na história, o M. Sweet, em 1903, utilizando o carbonato de cálcio como adsorvente, ele separou pigmentos de folhas vegetais, utilizando uma coluna recheada, então, com esse carbonato. Ele colocou
a mistura, né, do extrato de folha em cima da coluna e eluiu com éter de petróleo. E à medida que o analito fosse eluído, ele foi começando a separar os componentes de acordo com as colorações de cada componente. Os pigmentos da folha têm colorações diferenciadas. E aí, então, seria o nome dado por ele, por essa técnica de grafia por cores. Hoje nós sabemos que está associado principalmente à polaridade da fase móvel e da fase estacionária e a polaridade do analito. Então, principalmente quanto o analito ele consegue interagir com a fase estacionária e depois em relação à eluição com o eluente, no caso aqui o solvente. Então, quando a gente vai ver o princípio, aqui nós temos uma coluna. Aqui eu tenho a fase estacionária dissolvida. Aqui eu tenho a coluna. E eu tenho os dois analitos a serem separados, o analito azul e o vermelho. À medida que ele vai eluindo, que a fase móvel vai eluindo ele pela coluna, podemos ver que o analito azul ele fica interagindo mais com a fase estacionária do que o vermelho. Como o vermelho interage muito pouco com a fase estacionária, ele acaba eluindo primeiro e o azul acaba eluindo depois. Então eu tenho uma separação onde o vermelho interage muito menos com a fase estacionária do que o azul. Isso faz com que a eluição do vermelho seja primeiro do que o azul. Então o tempo de retenção, o tempo que o vermelho permanece na coluna é menor do que o azul. E aí, durante a separação, aqui eu tenho o vermelho e aqui eu tenho o azul. Desculpe, aqui eu tenho o vermelho e aqui eu tenho o azul. O vermelho eluiu primeiro e o azul eluiu depois. Lembrando que o tempo aumenta daqui para cá. À medida que eu coloco a amostra, né, contendo dois analitos, A e B, eu vou eluir eles com a fase móvel e eu posso perceber que o B ele fica mais retido, interage mais com a fase estacionária do que o A. Então, ao longo do tempo, o A vai eluir primeiro e o B vai eluir depois. Então, o tempo de retenção do A é maior que o tempo de retenção do B, menor que o tempo de retenção do B. De acordo com o tamanho da coluna, com a largura da coluna, eu tenho separações maiores ou menores. Normalmente, colunas mais largas e menores são propícias para a separação de compostos que têm grande diferença de polaridade entre eles. E aí eu consigo separar muito bem. Colunas mais finas, mais estreitas e maiores são usadas para separar compostos que têm polaridades muito próximas. Isso eu consigo empregar na separação em técnica de cromatografia em coluna no laboratório.